Querido, hoje eu vim aqui apagar seu fogo de conhecimento. Nossa, que coisa tosca, né? Meu Deus do céu. Bom, senhores, vamos para a nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar de novo, teoria de conjuntos. Relação entre elemento e conjunto. Galera, o que eu preciso que você entenda é que quando a gente fala de relação entre elemento e conjunto, o que eu quero avaliar é a relação entre determinado conjunto de elementos e determinado objeto, que é um elemento. E nesse tipo de coisa, a única coisa que a gente está preocupado é saber se um elemento ele está no seu conjunto ou se ele não está no seu conjunto. É a única coisa que a gente quer saber. Pensa no seu estojo. A gente costuma dizer que seu lápis, pelo menos eu espero que seu lápis esteja dentro do seu estojo, certo? Quando a gente quer estudar uma relação entre um lápis, que é um elemento, e um conjunto, que é seu estojo, a única coisa que a gente está preocupado é em saber se o seu lápis está lá dentro ou ele não está lá dentro. O que significa que só tem uma única relação entre elemento e conjunto, a relação de pertencimento. Ou algo pertence ao seu conjunto, ou algo não pertence ao seu conjunto. Beleza? Pensa, por exemplo, no seu estojo. Ou o seu lápis pertence ao seu estojo, ou o seu lápis não pertence ao seu estojo. E a gente tem alguns exemplos. E vamos ver. E A. Bom, é uma coisa que você considera um elemento, A é uma coisa que a gente chamou de um conjunto. E repara que é um dos elementos do seu conjunto A. Então, pertence a A. Usando esse mesmo raciocínio, 5 não é um elemento de A, ou seja, 5 não pertence a A. Usando esse mesmo raciocínio, 3 não é um elemento de C. 3 não pertence a C. 2 não é um elemento de E, porque E é o conjunto vazio. Se o conjunto vazio tivesse um elemento, ele não seria o conjunto vazio, tá ok? Pi e H. H, senhores, Pi não é um elemento de H. 6 e F. Olha o 6 aqui. 6 é um elemento de F, então 6 pertence a F. 7 não é elemento de F. 8. O D é um conjunto unitário, só tem o 3. Então 8 não é elemento de D. 8 e K. Bom, K é o conjunto de todos os números naturais que são pares. Está escrito por compreensão. 8 é um número natural que é par. Então 8 pertence a K. Beleza, né? Mais fácil que isso, só o Vasco ganhando do Flamengo. Vamos para a relação entre conjunto e conjunto. E agora o caldo vai engrossar um pouquinho, rapaziada. Enquanto antes a nossa única relação era de pertencimento, ou tá lá dentro ou não tá lá dentro, agora quando a gente for estudar a relação entre dois conjuntos, quando você tem dois conjuntos, o que a gente vai procurar saber é o seguinte: quem que tá dentro de quem? Beleza? Antônio, você precisa ter um dentro do outro para dizer quem é maior? Não, pensa, sei lá, se você tem um conjunto com 5 elementos, você tem um conjunto com 10 elementos, é natural dizer que o conjunto que tem 10 elementos é maior do que o conjunto que tem 5 elementos. Mas que relação que você cria entre eles? Porque quando você diz que um conjunto de 10 elementos é maior que um conjunto de 5 elementos, você está criando uma relação entre a quantidade de elementos, não uma relação entre os elementos em si, perfeito? Entre os conjuntos em si. Então, quando a gente quer estudar a relação entre dois conjuntos, a gente vai procurar saber se um conjunto ele está dentro de outro, ou seja, se um conjunto está contido em outro, ou se um conjunto contém outro. Pensa que quando você está estudando um conjunto, pensa numa relação, por exemplo, de estar contido. Se você pega um conjunto que está contido em outro, que está contido em outro, que está contido em outro, você está cada vez mais crescendo. Beleza? Tem um conjunto pequenininho, está contido no outro grandão, que está contido no outro grandão, que está contido no outro grandão. Ou seja, a relação de estar contido faz com que você fique cada vez maior, ok? Enquanto a relação de contém é uma outra coisa, é menor, é o contrário. Eu tenho um conjunto grandão, e esse meu conjunto grandão ele contém um outro conjunto menorzinho. Esse meu conjunto menorzinho, ele contém um outro conjunto menorzinho ainda. Enquanto a relação de contém, você está reduzindo, restringindo cada vez mais as coisas que você tem. Beleza? Por isso que a relação entre dois conjuntos, nós temos duas relações entre dois conjuntos. Contido e contém. Óbvio, e as suas negações. O que é interessante você perceber, Antônio, para que existem duas se uma me leva à outra? Pensa bem. Olha o nosso primeiro exemplo aqui, vamos lá. D e A.
A gente diz que um conjunto está contido em outro quando todos os elementos de um forem elementos do outro. Pensa bem, D e A. D tem um único elemento, 3. E esse único elemento 3 é elemento do conjunto A. O que isso significa? Significa que todos os elementos do conjunto D são elementos de A, e por isso D está contido em A. A definição de um conjunto está contida em outro é quando todos os elementos dele também são elementos do conjunto maior. Eu poderia dizer que A contém D? Sim, poderia, meu querido. Porque essas relações, eu não vou dizer para você que elas são simétricas, mas elas têm uma relação muito forte entre elas. Porque sempre que um conjunto está contido no outro, o outro contém o conjunto menor. Dadá! Beleza? Então, se um conjunto está contido em outro, esse outro contém o primeiro. Sempre. Nossa, Antônio, isso é uma conclusão mirabolante? Não. É só você pensar, usar um pouquinho de língua portuguesa. Beleza? É a definição de contém e está contido. Vamos pensar para C e D. Aqui, C e D. Tem várias coisas que eu poderia dizer aqui, certo? Repara, antes disso, aqui no D e A, se eu quisesse, ao invés de dizer que D contém A, D está contido em A, eu poderia dizer que D não contém A. Isso também está certo, também é verdade. Depende do que você está procurando. É verdade que D não contém A? É. A gente tem um monte de elementos em A, 1, 2 e 3, 1, 2 e 4, perdão, que não são elementos de D, ou seja, D não contém A. Isso também está certo, beleza? Assim como eu poderia dizer aqui que A não está contido em D. Isso também é verdade. Pensa entre C e D. Que relações entre C e D a gente pode estabelecer? Primeiro, C tem elementos 1 e 2, D tem elementos 3. Então, os elementos de C não são todos, na verdade, nenhum deles, né? É elemento de D. Então, eu poderia dizer que C não está contido em D. Beleza? Mas repara que, ao mesmo tempo, eu poderia dizer o seguinte, o C, ele também não contém o D. Por que o C não contém o D? O C não contém o D porque os elementos de C, os elementos de D não são elementos de C. Por isso que o C não contém o D. Antônio, tem alguma equivalência? Eu poderia dizer isso ao contrário? Poderia. Nenhum problema. Ao invés de dizer que C não está contido em D, eu poderia dizer que D não contém C. Dizer que C não está contido em D, vamos usar a língua portuguesa. Dizer que C não está dentro do D é a mesma coisa que dizer que o D não tem o C do lado de dentro. Dizer que o C não está dentro do D é a mesma coisa que dizer que o D não tem o C do lado de dentro. Sacou? Quando a gente tira as palavras contém ou está contido da vida, as coisas ficam um pouco mais fáceis. E dizer que o C não contém o D é a mesma coisa que dizer que o D não está contido em C. Por esse mesmo raciocínio. Vamos para vazio e B. Vazio e B. Que relações a gente pode estabelecer entre vazio e B? Bom, e a gente tem um problema, né? Para você dizer que vazio só é a definição de relação de contido e não contém, significa que todos os elementos de um, se todos os elementos do cara da esquerda forem elementos do cara da direita, então o cara da esquerda está contido no cara da direita. O problema passa a ser o seguinte, legal, todos os elementos de vazio estão contidos em B? Vamos tentar inverter a pergunta. Para a gente poder dizer que o C não estava contido em D, é porque você foi lá no conjunto C. Você encontrou um elemento no conjunto C que não era elemento do D. Quando você viu um elemento no conjunto C que não era elemento do conjunto D, você falou, opa, então C não está contido em D. Certo? Faz isso. Vai lá no conjunto vazio, encontre um elemento de vazio que não seja elemento de B. Você não vai achar nenhum elemento de vazio que não seja elemento de B. Por um simples motivo. Vazio não tem elemento. Por isso, senhores, vazio sempre está contido em qualquer conjunto. Vazio está contido em qualquer conjunto. Guarda isso. Tempo para você anotar. Pausa e anota. Vazio sempre está contido em qualquer conjunto. Beleza? Legal. Vazio e é. Ah, Antônio, é o próprio conjunto vazio. Interessante.
querido. Bom, se você usar o raciocínio de que vazio está contido em qualquer conjunto, vazio está contido em E. Beleza? E se você quiser usar o simétrico, você poderia pensar que vazio contém E. Vamos para esse cara e A. Cuidado, que eu estou representando do lado esquerdo o conjunto cujo elemento é 4, certo? O conjunto cujo elemento é 4 e A. Bom, 4 também é elemento de A. O que significa dizer que todos os elementos desse conjunto são elementos de A e por isso esse cara está contido em A. Eu poderia dizer o contrário, né? Eu poderia dizer que A contém 4. Também estaria certo? Vazio e vazio, a mesma coisa que está em cima, né? Eu poderia dizer contém ou está contido, tanto faz. Poderia dizer igual, e aqui vai uma informação importantíssima. Sempre que você tem um conjunto que contém outro, e está contido nesse outro, esses caras têm que ser iguais. Para pensar comigo um pouquinho. Eu tenho um conjunto que contém o outro. Ou seja, o conjunto preto contém o conjunto vermelho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que o conjunto preto está contido no vermelho. Não tem como, a menos que eu faça isso aqui. Beleza? Por isso, guarda e anota o que eu vou te dizer. Se um conjunto contém o outro e está contido nesse outro, então eles são iguais. O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar esse PQP aqui. Se, sei lá, vamos escolher a letra C cedilha X, pronto. Se C cedilha está contida em X e C cedilha contém X, então C cedilha é igual ao conjunto X. Show de bola? Informação importante essa. Vamos para o B e para o G. Senhores, B não está contido em G, porque o 7, o 5, 6, o 7 e 8 não são elementos de G. Então eu poderia dizer que o B não está contido em G. Eu poderia dizer que o B não contém o G, porque 3 e 4 não são elementos de B. E aí, se a gente invertesse, a gente teria também as operações simétricas. Agora, a pegadinha do malandro. A última. Para fechar. Perdi a pílula azul. Cadê a pílula azul? Tirei a pílula azul. A e A. Qual é a relação entre o conjunto A e o conjunto A? Dá um pause e pensa. Bom, se você voltou do pause. Eu não preciso ficar no pause junto contigo. Seguinte. Pensa nessa relação aqui. Você sabe que dois conjuntos são iguais quando um está contido no outro e esse um contém o outro. Por um lado, A está contido em A. Tá certo dizer isso? Tá. Porque todo elemento de A é elemento de A. Então A está contido em A. Por outro lado, também está certo você dizer que A contém A. Porque todo elemento do A da direita é elemento do A da esquerda, porque você está falando do mesmo A. É por isso que a gente normalmente diz, que A é igual a A. O que é bastante intuitivo, né? Dizer que A é igual a A, certo? Legal. Agora vamos para o PQP, que a gente tem um probleminha que a gente precisa ter atenção aqui agora, tá? Foco em mim. Galera, esquece que eu estou falando agora de relação entre conjunto e conjunto, esse PQP vale para os dois juntos. Até rimou. Muitas das vezes, é muito sutil você definir um elemento e esse elemento não ser um conjunto. Você falou grego para mim, vamos voltar. Para o conjunto H. Seu conjunto H tem como elementos 1, 2, 3, 4. Mas quem é esse elemento aqui? Quando você escreve isso, você está dizendo que o conjunto unitário, que só tem o número 4, é um elemento de H. Isso significa dizer que o conjunto unitário, que só tem o elemento 4, é um conjunto, é um elemento de H. Beleza? Pensa que eu poderia também ter dito aqui no conjunto I, eu poderia ter colocado isso aqui. Quem são os elementos do conjunto I? O número 1, o número 2. E além de conter o número 1 e o número 2, conter não, né? Além de 1 e 2 pertencerem a A, porque conter uma relação entre elemento e conjunto, além de 1 e 2 serem elemento de I, o conjunto unitário que só tem o elemento 3 é um elemento de I.
O conjunto binário, ou seja, o conjunto com dois elementos, que são os elementos 1 e 2, é um elemento de I. Antônio, você está me dizendo que um conjunto pode ser um elemento de outro? Sim, um conjunto pode ser elemento de outro. Tá? E nesse caso, qual tipo de relação que você usa entre os dois? Vários. Olha para o 4 e para o H. Primeiro, eu poderia dizer que 4, a gente já sabe, 4 é um elemento, 4 pertence a H. Zero problema, a gente já viu isso. A gente já estudou relação entre elemento e conjunto, estamos safo nessa história. Agora, no cuidado aqui. Chaves 4 e H. Vou chamar esse cara de Chaves 4 para eu não precisar ficar falando toda hora o conjunto unitário que só contém o número 4, beleza? Vou chamar esse cara de Chaves 4, facilita a minha vida. Senhores, eu por um lado poderia dizer Chaves 4 está contido em H. E nesse caso, o conjunto unitário que só tem o elemento 4 está contido em H. E está contido em H porque o único elemento desse conjunto, que é o 4, é um elemento de H. Por isso eu poderia dizer que Chaves 4 está contido em H. Mas eu também poderia dizer que Chaves 4 pertence a H. Por que eu também poderia dizer que Chaves 4 pertence a H? Porque o conjunto unitário que só contém o elemento 4, ele é um elemento de H. Então eu também poderia dizer que Chaves 4 pertence a H. Antônio, você está me dizendo então que eu posso relacionar dois conjuntos com contido e com pertence? Cuidado com o que você está dizendo. Porque quando eu digo que Chaves 4 pertence a H, por um lado, sim, Chaves 4 é um conjunto, mas por outro, dentro de H, Chaves 4 se comporta como um elemento. Tá certo? Então, quando eu digo que Chaves 4 pertence a H, eu estou entendendo que Chaves 4 é um elemento. De boa? Legal. Vamos para o de baixo. O conjunto unitário que só tem como elemento o conjunto Chaves 4. Esse cara está contido em H. Por que esse cara está contido em H? Porque esse cara grandão é um conjunto unitário. O único elemento desse conjunto unitário é o Chaves 4. E Chaves 4 é um elemento de H. Vamos ver o I. Olha para o I agora. 3, e muito cuidado com essa pegadinha. 3 e I. Muita gente vem e bota. 3 pertence a isso, tá errado? 3 não pertence a I. Antônio, você está dizendo que 3 não é elemento de I? Estou, meu padrão querido. Porque os elementos que I contém são 1, 2, Chaves 3, Chaves 1, 2. I não contém o elemento 3. Para que I contivesse o elemento 3, eu teria que vir aqui. Ó. Pronto. Agora o I conteria o número 3. Mas isso não estava escrito. Isso não estava escrevido. Isso não estava escrevinhado. Vamos para o Chaves 3 e I. De novo, a gente pode usar mais de uma relação agora. Se você entende que Chaves 3 é um conjunto, é o conjunto unitário que só tem o elemento 3, faria sentido eu dizer que Chaves 3 não está contido em I. Chaves 3 não está contido em I porque o único elemento de Chaves 3 é o 3. Chaves 3 é o conjunto unitário que só contém o 3. O único elemento desse cara é o 3, e 3 não é elemento de I, então faria sentido dizer que Chaves 3 não está contido em I. Mas eu também poderia dizer de novo que Chaves 3 pertence a I. Porque o conjunto unitário que só contém o 3 como elemento, ou seja, o Chaves 3, é um elemento de I. Ele está escrito, ele está escrevinhado entre os elementos de I. E por último, Chaves 3, é exatamente o caso de antes. Chaves 3 está contido em I. Beleza? Porque Chaves 3 é o conjunto unitário que tem como único elemento o elemento Chaves 3. E esse elemento é elemento de I. Belezura? Belezinha? Belezinhão? Você poderia olhar também para o 1, 2, repara. Eu posso dizer que 1 pertence a I. De boa? 1 é elemento de I. Eu poderia dizer que 1, 2 está contido em I. Porque 1, 2 é o conjunto que tem como elementos o 1 e o 2. 1 é elemento de I, 2 é elemento de I, então Chaves 1, 2 está contido em I. Mas eu também poderia dizer que Chaves 1, 2 pertence a I. Beleza? Por quê? Porque o conjunto binário que só tem dois elementos, 1 e 2, conjunto binário que só tem os dois elementos, 1 e 2, porque se você dissesse conjunto binário que só tem dois elementos, conjunto binário só tem dois elementos.
conjunto binário que tem somente os dois elementos 1 e 2 é um elemento de I. Beleza? Galera, nossa aula sobre relação entre elemento, conjunto e o PQP, que vai cair, acaba por aqui. Beijão pra vocês e até a próxima.